Olá, eu sou Natasha Seixas, psicóloga clínica, e hoje venho falar sobre depressão, ansiedade, ataques de pânico, dificuldades, tristeza, anedonia. Como transformar as dificuldades em oportunidade. Temos a depressão, a tristeza, e muita gente tenta abater a tristeza com outros artefactos, como por exemplo a meditação. E exatamente, a diferença entre a meditação e o veneno é a dose que tu tomas. Qual é a dose da meditação que queres? É a que te cura ou a que te mata? A obrigação de ser feliz instantaneamente, a toda a hora, a todo custo, é o que a nossa sociedade nos pede. Mas não é a exata expressão da realidade. A obrigação de ser feliz a todo custo torna-se uma autêntica chatice e leva-nos também à depressão, porque é impossível, não é? A anedonia é uma perda de capacidade de interesse no outro e acaba exatamente por ser assim. O outro perdeu o interesse. Mas na verdade é que o depressivo é que perdeu o interesse e a capacidade de brincar com o outro. Sim, brincar com o outro. Todos nós temos uma criança interna dentro de nós e todos nós gostamos de brincar. Há a brincadeira das crianças, há brincadeiras dos adultos, há a brincadeira dos mais velhos, não é? Todos nós brincamos, portanto, dentro da sua faixa etária. Depois o adulto começa-se a afastar do trabalho. Há uma baixa dos neurotransmissores, da felicidade, da serotonina, dopamina, do prazer, da oxitocina. Portanto, e o cérebro determina a linguagem, como assim a linguagem determina o cérebro. Torna-se um observador de si próprio e critica-se, avalia-se continuamente e o resultado não poderia ser pior. Há uma forma negativa de se ver a si próprios com ideias que a cultura nos impõe. E a cultura, a sociedade, vão-nos impondo ideias cada vez mais negativas, apesar de tanta positividade que nós queremos passar. Há uma incongruência, vocês não têm notado? Não se autoriza a querer desejar estar com o outro. A depressão é isto, a pessoa não deseja já estar com o outro, já não se autoriza a querer. E agora com esta pandemia, como estamos todos confinados durante tanto tempo, já parece que nos habituamos a um hábito e a força desse hábito fechou-nos cada vez mais dentro de nós. É um processo semi-autónomo e há um fechar de emoções, o não querer amar. Muito frequentemente vemos pessoas ansiosas que ficam a entrar na depressão e os depressivos que ficam numa ansiedade. A depressão está para o passado como a ansiedade está para o futuro. Depressão pode aparecer com uma irritação interna, uma pessoa que está sempre ocupada e não está a aguentar, não está sempre não aguenta não estar sempre ocupada, certo? E não aguenta esse ritmo de estar tanto tempo parada e pensar, que leva quase à loucura. A quarentena traz consigo um encontro com os nossos demónios, com as nossas sombras, os abismos internos, e tudo foi evoluindo muito mal. As táticas para tratar a depressão vão sendo minadas. E tratar da depressão foi reduzir o acompanhamento dos doentes. Reduzidos a espaços de um tempo com contactos telefónicos. Reduzidos a um contacto telefónico, cada vez mais impessoal. Os doentes não dizem o que querem, estão reduzidos àquele tempo que o próprio médico dispõe. O próprio médico faz perguntas, dá as respostas e não deixa que o doente se queixe, fale sobre aquilo que está a sentir, sobre aquilo que se está a passar. E o doente fica cada vez mais sozinho, mais depressivo. Muitas pessoas depressivas, estar em confinamento foi um alívio. Ter tempo para tomar banho sozinhos, estarem isolados, fazer aquela cara que faziam das 10 para as 7 de propósito, a rir no trabalho, sempre a sorrir, sem vontade nenhuma. Deixou de ser, portanto, obrigatório
podiam estar tristes o tempo todo, o que faz com que aumente ainda mais os neurotransmissores da tristeza, porque o nosso corpo é a leitura, portanto, do nosso cérebro, não é? O nosso cérebro vai ler todo o corpo e vai verificar que estamos realmente cada vez mais tristes. E a pessoa isolada em casa torna-se cada vez mais feliz na sua zona de conforto, mas com uma tristeza profunda. Não precisa de fingir que está bem. Pode estar sem tomar banho ou não. As tarefas obrigatórias deixaram de fazer sentido, já não são obrigatórias e o quadro clínico tende a agravar. Mas tudo se complicou. Para muitos, ter de trabalhar online foi ter de colocar à frente ter de se colocar à frente da web. Tudo se complicou para quem é mais tímido, para quem tem até fobias, porque para quem tem que se vestir para ficar em casa. Isto complicou-se severamente e os nervos à flor da pele, e aí veio a depressão de outra forma. Os depressivos sentiram-se mais angustiados, perda de interesse, de objetos, de capacidade de desejar, de sair. Mas quem não era depressivo, assim ficou. Um clássico da psicopatologia, de modos de sofrimento que existem, formas de depressão, que atuam de uma forma contrária, assim como a depressão se liga com a ansiedade. Por outro lado também se liga com a mania do outro. A capacidade de criação, de escrever, portanto, por exemplo, uma pessoa que tem depressão e está em estado de mania, de repente tem um surto de mania, de repente tem uma capacidade enorme de escrever um livro numa semana, ou uma capacidade enorme de criação de um projeto de arquitetura ou whatever. Portanto, a pessoa tem ali uma grande criação que faz as alegrias de qualquer patrão. Portanto, conseguir fazer, ter a produção de uma semana que muitos não teriam em meses. Também se expressa por dores no corpo a depressão, principalmente nas mulheres. A depressão se expressa nos homens com uma irritabilidade. Exatamente, nas mulheres causa mais dores, nos homens eles expressam-se com irritabilidade, mais violência, mais agressividade. O depressivo não é uma pessoa egoísta, ele não quer chamar a atenção. Atenção, família que pensa isto, amigos. Apenas têm uma luta com os seus demónios e só precisam da sua compreensão. Mas nem sempre é assim. Existem dois tipos de pessoas: os loucos e os loucos sábios. Os loucos são imaturos. Os loucos pensam que podem dizer tudo o que sentem e dizem. E os loucos sábios sabem precisamente que vivemos numa sociedade em que não se pode dizer tudo. E então eles omitem. E por isso são os sábios e não dizem tudo o que sentem, o que pensam que os loucos que dizem e que podem dizer, eles não o fazem, daí eles se safarem nesta sociedade. Então os loucos sábios que mantêm a carapaça, que representam e vestem a máscara todos os dias, como se fosse uma personagem. Eles começam a teatralizar desde muito cedo. Sabem que este mundo é uma loucura e cada um tem o seu papel e que a vida é uma peça de teatro. Como personagens desviantes e mantêm o seu papel conforme melhor convém para a sociedade. Quanto os depressivos têm uma genética orgânica que produzem depressão, por exemplo, por hipertireoidismo, depressões sazonais. Aqui é diferente, estas depressões são reativas. As depressões que vêm por uma causa que as pessoas nem próprias sabem, por relacionamentos, por pessoas que nos são tóxicas e que às vezes quem devia ficar depressivo eram essas mesmas pessoas, porque colocam as outras à beira de um estado de nervos tal
vezes sem conta que as pessoas não aguentam. A tristeza é uma emoção relativa à elaboração de um afeto que deve se relacionar com algo, com notícias que afetam e produzem a nossa resposta. Mas se aquilo que fica em mim me perturba tanto e me transforma numa atmosfera como pretexto e aumenta toda a minha autoperceção e faz em mim ter um afeto de tristeza, então essas notícias sim me colocam num estado depressivo. Ou se eu até tenho outro tipo de respostas e conversas com meus amigos claramente positivas e mesmo assim eu continuo triste, então claramente eu estou em estado depressivo. Tristezas ligadas com outros sintomas chamados abulia, que trazem tipos de comportamentos como dificuldade em sair da cama, até para termos atividades normais, rotinas normais, como lavar os dentes, tomar banho, comer. É muito difícil a pessoa mudar esse estado, sem ajuda de psicofármacos, sem ajuda de um psiquiatra, sem ajuda também de um psicólogo, os dois em conjunto. Mas quando a pessoa começar a dar os primeiros passos, a partir daí tudo se desenrola e tudo se torna mais fácil. Por isso seja compreensivo com uma pessoa depressiva. Esta tristeza transforma-se num pensamento. Eu não estou aqui a fazer nada, eu não sirvo para ninguém. Se eu morresse, ninguém ia sentir a minha falta. Cuidado com estas palavras, estamos perante um potencial suicida. Por favor, a partir daqui tenha cuidado com o que diz. As palavras matam, as palavras conduzem a um ato suicida. As palavras levam à morte. Por isso devemos ter o cuidado de falar com alguém que está nessa condição. Eu deixo este alerta, está bem? Se pode ajudar um depressivo, por favor, ajude e entenda. Não recrimine, não critique. Afinal, não sabemos como poderemos ser amanhã. Estar neste caso. Muito obrigada se gostou do vídeo. Subscreva o canal, tá bem? Deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Muito obrigada.